Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. So won't you be mine, won't you be mine, won't you be mine? Olá, é um prazer estar com você e trazer as novidades do universo dos casamentos. Está no ar o seu programa Bem Casar. Veja agora o que preparamos para a edição desta semana. As big festas de hoje em comparação às super produções dos casamentos de décadas atrás. A história do bem casado e a lenda sobre o doce. Conheça as vantagens do buquê de papel reciclado. Noivas que só sabem pensar e falar no seu casamento. Cuidado para não se tornar obsessiva e se afastar do próprio noivo. E ainda no quadro Vestindo Sonhos, a noiva Karine decide o vestido do grande dia. Tudo isso e muito mais você acompanha agora aqui com a gente no Bem Casar. Depois da entrada da noiva na cerimônia, sem dúvida alguma, o momento mais esperado pelos convidados é a dança dos noivos. Todos ficam curiosos, querendo saber qual estilo musical eles vão dançar. O que será que os noivos modernos têm preparado para surpreender os seus convidados nesta hora? Vamos ver. Escolher a música para abrir a pista de dança na festa de casamento costuma ser uma dúvida muito frequente entre os noivos. Eu costumo orientar os noivos a entrarem na festa com uma música bem animada e depois agradecerem e dançar uma música lenta. Quando os noivos têm dúvida, eu peço ajuda e oriento eles a procurarem o DJ. Hoje os noivos procuram inovar cada vez mais, iniciando com a tradicional valsa e terminando com samba, salsa e até mesmo a lindíssima dança argentina, o tango. No casamento da Mariane, a cultura falou mais alto. Então, a nossa dança a gente quis misturar um pouco das duas culturas, que eu sou austríaca, né, vienense, meu pai era austríaco, eu nasci lá. Minha mãe é brasileira, né? Na verdade eu sou os dois. E meu marido é brasileiro, assim, o pai dele é de Domingos Martins e ele gosta muito de sertanejo, forró. Aí a gente pensou em fazer uma coisa assim, misturando as duas culturas. Primeiro a dança tradicional, né? Uma valsa, e logo depois a gente emendou num sertanejo, no forró. Hoje em dia é muito comum ver casais dançando uma música especial que tenha marcado algum momento na vida dos dois. Da tradicional valsa a uma dança original e criativa. São muitas opções hoje que os noivos podem escolher para inovar e surpreender seus convidados. Os convidados acharam legal, assim, foi um pouco diferente, mas não foi nada assim muito extravagante, a gente não chegou a sair a passo nenhum, foi bem natural, foi bem legal. Hoje em dia tem os coreógrafos e os casais estão dispostos a fazerem 5, 10 aulas conforme o jeito deles, o desenvolvimento deles, e eles estão contratando coreógrafos e estão achando tudo mal barato, estão assim, entrando no clima mesmo, para não fazer feio no dia da festa. Inovar ou manter o tradicional. Os casais devem optar pelo que irá fazê-los felizes. São vocês quem decidem o que entra e o que não entra no casamento. No último casamento que eu organizei, os noivos super maduros, com os padrinhos já assim de muitos anos, eles fizeram uma coreografia. O noivo fez o popurrí de músicas e a noiva ela fez a coreografia. Uns 4, 5 domingos eles se reuniam, ensaiavam e no dia do casamento eles fizeram um show. Você sabe me dizer o que diz a lenda do bem casado? Normalmente o que as pessoas sabem sobre este doce
é que quando se sai de uma festa de casamento, sempre ou quase sempre, eles levam para casa um ou mais bem casados. Mas o porquê disso você vai ver agora. O bem casado é um doce de origem portuguesa que chegou ao Brasil no período da colonização. Como representação da união e do compromisso do casal, o docinho promete uma vida de sorte e prosperidade. Existem vários significados, mas o que a gente mais ouve hoje e passa para as noivas é que são duas pessoas se unindo e se transformando em uma só carne. É isso que a gente passa para ela. Quando ela come, ela está oferecendo ao noivo, transmitindo para os noivos uma união com muito amor, com muita saúde e prosperidade. E sim também recebendo aquele momento que teve na cerimônia, recebendo um pouco de prosperidade, amor. E para trazer ainda mais sorte aos noivos e convidados, o doce é embalado como um verdadeiro presente. O papel crepom e a fita de cetim são os materiais tradicionais, mas a criatividade das doceiras sofisticou a lembrança com embrulhos de tecido, caixinhas e rendas. Depende muito da noiva, ela que escolhe a embalagem, e tem renda, tem tecido, tem caixa. O bem casado ele já vai como uma lembrancinha, entendeu? E a gente tem que se prestar bastante atenção também sobre a embalagem. Entendeu? Porque a gente chama de identidade visual, a gente tem que dar um segmento para o casamento, né? A identidade visual desde o convite até o bem casado, né? Então a pessoa tem que olhar e ela tem que saber que aquele é seu casamento. Lenda ou não, o bem casado é uma das tradições mais deliciosas e chiques que existem. Os dois pequenos pedaços de pão de ló, unidos pelo doce de leite e banhados por uma calda de açúcar, deixaram de ser exclusividade nas festas de casamento. Já é comum encontrá-los em outras celebrações. Hoje em dia eles estão usando o bem casado não só para bem casado, para casamento, para bem nascido, bem batizado, bem formando, para empresa. Então ele virou uma tradição. Agora que você já conhece a lenda do bem casado, antes de dar a primeira mordida, faça seu pedido. Tá curtindo o Bem Casar? Então continue ligadinho com a gente, porque no próximo bloco você vai descobrir uma nova opção de buquê de noiva, feito de papel. É um instante só, eu volto já. Sweet Valentine. Sweet Valentine. Você já ouviu falar de buquê de noiva feito de papel? Nos Estados Unidos e na Europa, eles são bem conhecidos e estão se tornando os queridinhos por serem uma opção verde, ou seja, sustentável. Os profissionais que produzem esse tipo de buquê garantem que, dependendo do tipo de papel, as suas convidadas não vão nem perceber que se tratam de flores artificiais. Atemporal e cheio de charme, este delicado buquê irá arrancar olhares curiosos entre os convidados. E com certeza um buquê para sempre seu é ainda mais especial. Quando eu fui lá na Miss Girassol conversar com as meninas sobre guirlandas e tal, eu vi as flores que a Rosiane faz, de flor de material reciclado, e aí eu me encantei e tinha um projeto de um buquê pronto, e a gente começou a conversar e montar a ideia, porque eu queria um buquê que fosse para sempre. E aí começamos a trabalhar, ela trabalhou em cima disso, e ela idealizou esse sonho. Além do buquê, a Mel pediu para ser feita a botoniere do seu noivo com as mesmas flores. Super criativo! As flores de papel são uma alternativa ao arranjo tradicional e oferecem várias vantagens, como a noiva escolher qualquer espécie de flor, independente da estação. É esse o diferencial, Inclusive para entregar o buquê para as amigas, Porque aí depois que a flor natural secar, a amiga fica com um mini buquezinho, Além de ser ecologicamente correto, após o casamento, a noiva eco-chique pode usar como decoração da casa o buquê que ela entrou na igreja, fazendo até sucesso com as visitas. No casamento mesmo, vinha gente me perguntar, nossa, que buquê diferente, é flor natural. Aí eu explicava, não, é de material reciclado e tal. E todo mundo, deixa eu pegar, deixa eu ver, foi todo mundo. Por incrível que possa parecer, as peças são fabricadas com os seguintes itens: papel reciclado, tesoura, cola e garrafa PET. Totalmente sustentável. Já cheguei a usar também papel crepom engomado.
tem um tom branco, né? Então as noivas às vezes pedem alguma coisa branca. O papel reciclado ele não tem aquele branco absoluto, né? Ele já é reciclado. Outro fator interessante é que a noiva não precisará se preocupar se o tempo está quente ou frio, porque elas não vão murchar. Inclusive, se chover, não tem perigo se ela molhar, porque elas são impermeáveis. E até uma amiga minha falou, Rosane, ó, descobri que é impermeável, porque eu mudei, lavei e está perfeita. Eu falei, então tá bom. Então realmente permeabiliza. Casamento mais Halloween. Quem imaginaria juntar um tema tão sombrio com o dia do casamento? Se essa é uma das suas datas festivas preferidas, por que não transformar o seu casamento em um dia assustadoramente romântico? Caveiras, vampiros, bruxas, caixões. Nada disso tem a ver com casamento, né? Então que tal uma festa inspirada no Halloween? Com um pouco de criatividade e bom gosto, dá para montar o seu evento e deixar ele muito mais bonito e diferente para celebrar o seu Até que a morte o separe. Esse tema ele é bastante presente na nossa vida, a gente gosta de rock, a gente gosta desse tema mais obscuro e a gente queria fazer algo bem diferente e como a gente resolveu casar numa sexta-feira 13, a gente resolveu fazer o tema de Halloween. E não termina por aí. Nessa festa, muitas coisas deram uma fugidinha do tradicional. Teve o bolo, foi um bolo temático, teve o buquê que foi preto. Eu entrei com meu pai, teve a entrada do noivo, a entrada da noiva, a gente teve um cerimonialista, que foi o Darth Vader. Assim, a gente tentou unir as duas coisas. A gente fez um casamento bem diferente, mas buscando um pouco o tradicional. A gente fez uma cerimônia pagã. E nessa cerimônia foi abrangida uma outra forma de aliança. E eu e Érica, nós temos a nossa aliança, foi uma tatuagem que nós fizemos na véspera realmente do casamento. A gente conseguiu, no meio da correria de organização, a gente saiu e fez nossa aliança, que é uma tatuagem, nós temos iguais. Além do tema, quem organizou toda a festa foi o maridão. Eu fui meio que cerimonialista, eu peguei férias do meu trabalho para, junto com a Érica, a gente organizar tudo, todos os detalhes. E nesse clima aterrorizante, onde o preto predomina, não podemos esquecer que é festa. No nosso convite para a festa, estava especificando fantasias que eram proibidas. A fantasia era obrigatória, porém, determinadas fantasias não poderiam ser usadas, que é do Darth Vader, que seria o nosso mestre de cerimônias, e zumbi, que foram os nossos padrinhos, caça-vampiro, que foi minha esposa, e vampiro, que fui eu. E para o casamento não ficar com a decoração ainda mais pesada, o ideal é brincar com as cores. Roxo e laranja são uma ótima opção. Diferente ou não, o importante é estar com as pessoas que a gente ama. Eu fiquei surpresa que boa parte da minha família, que é evangélica, bem tradicional, foi fantasiada, se divertiu na festa. Isso foi muito legal para mim, assim, ver a forma que eles aceitaram o meu casamento. Então é isso aí. Escolha seu tema, organize suas ideias e não se esqueça. O importante é estar rodeado de pessoas que torcem pelo amor. Que às vezes parece ser um pouquinho difícil, realmente não é tão fácil, mas nenhum casamento é fácil, quem dirá esses temáticos, mas não desista, tenha paciência, comece a pesquisar, procure, pode buscar auxílio de profissionais que organizem isso, que viabilizem isso, ou se não fazer como o próprio casal, né, nos disse, faça você mesmo, tem muita coisa disponível hoje na internet, vários editoriais nessa área, então não é impossível, não vale desistir, entendeu? Se você tem essa vontade, o legal é você correr atrás e fazer com a sua cara, porque é o seu momento e aproveitar isso. Pode preparar o papel e a caneta, porque chegou a hora do quadro Dica da Cerimonialista. Oi, Lorena, tudo bem? Então, a nossa dica de hoje é sobre damas e pajens. Você já se encantou com a atuação dessas crianças em casamento? Pois é. Para garantir toda essa tranquilidade, essa leveza, essa brincadeira, nós temos que levar em consideração 2 fatores. Primeiro, o salão.
Transformar essa menina numa mini adulta não é bacana. De jeito nenhum. Sai da rotina, horário, penteado elaborado, maquiagem elaborada e não fica legal. Segundo, a roupa. A roupa muito pesada, quente, volumosa, impossibilita uma mobilidade maior dessas crianças e acaba incomodando, deixando-as nervosas. O que você pode fazer? O que você deve privilegiar para mudar isso? Primeiro, a naturalidade. Criança é criança, tem que ser natural, tem que ser leve, tem que ter brincadeira, tem que ser divertido. Para isso, deixa o cabelo normal, sem maquiagem, apenas um batonzinho, um brilhozinho, né? Coloca uma guirlanda de flor natural na cabeça, fica bem bacana, bem chique, tá em alta, principalmente a egipsofila, né? E a roupa, para ela, tem que ser um vestido fresco, confortável, leve, um vestido de festa, um vestido bacana, que dê mobilidade a essa menina. Para os meninos, nós temos duas opções. Pode ser a calça, a camisa e o suspensório, ou a calça, a camisa e a gravata borboleta, né? E que você deve tirar aí o paletó para que esse menino também aproveite, para que ele curta, para que ele se divirta, para esse momento que ele foi convidado ser bacana, ser especial. Então, a dica de hoje é você privilegiar o conforto e a comodidade dessas crianças no seu evento. Então, para que tenha toda essa brincadeira, para que tenha toda essa leveza, para que seja divertido, vale a pena. O resultado é muito melhor. A dica é essa, até a próxima. Você conhece alguém que vai casar, uma amiga ou uma prima que não fala outro assunto que não seja o casamento dela? Tipo assim, vocês vão ao cinema e ela só fala do casamento dela. Vocês vão a uma balada, a um show e ela só fala do casamento. Cuidado, viu? Essa sua amiga pode estar ficando obsessiva e isso pode acabar afastando as pessoas dela, inclusive o próprio noivo. O que era para ser uma tarefa emocionante compartilhada pelo casal vai se tornando uma verdadeira cruzada solitária e obsessiva. Ao invés de se divertir com os preparativos para o grande dia, Andressa se estressa, fica ansiosa e irrita todos à sua volta. Ela tá muito ansiosa, muito chata, em rede social dá vontade de excluir e bloquear. Eu não durmo já tem o quê, gente? Acho que já deve ter uns 6 meses que eu não sei o que é dormir. E, nossa, eu não durmo nada. E se eu durmo, eu acordo de madrugada e vou pro computador pesquisar. Já tá fechado, mas eu vou pesquisar para poder ter ideias a mais. Não durmo, acordo cedo, pesadelo a noite inteira. Minha mãe, super, hiper, mega ansiosa. Se bobear, acho que ela até tá mais que eu. Estressadérrima. E meu pai fica louco com nós duas dentro de casa, né? Ninguém aguenta, né, uma noiva chata que fala 24 horas do seu casamento. Então fazer, né, uma autoanálise e ver. E se não está conseguindo dar conta disso, né, de jeito nenhum, que isso está tirando o apetite, não deixando dormir, então procurar uma ajuda profissional, né? Porque isso é um momento muito especial, é a realização de um sonho. E isso deve ser prazeroso e não estressante. Pedir ajuda é importante, mas também não dá para achar que todos devem parar suas vidas para auxiliá-la nessa tarefa. Sempre dentro de um certo limite. E as próprias pessoas podem gentilmente pontuar e dizer, olha, né, você está passando do limite, você está falando demais, né? Quem sabe você procura relaxar, sai um final de semana, né, com outro foco que não seja só o casamento, né? O importante é que isso seja sempre, né, uma tarefa, uma atividade prazerosa. Minha avó prepara chá o dia inteiro, todo chá que ela dá e me dá, chá de cidreira, chá de oliveira, um monte de chá. E as famílias, assim mesmo, também falam bastante que eu preciso me acalmar. Amigos até que não tanto, os amigos até que entendem um pouco mais, mas família já não tá aguentando mais. Na tentativa de realizar o casamento mais perfeito do mundo, acaba por atormentar a vida de familiares, fornecedores e, claro, do noivo também. Convite do meu casamento, gente, todo pronto. Eu fui para pegar o convite, falei, olha, eu não quero mais esse convite. Não gosto, não é mais esse convite do casamento. Mudei o convite todinho, fiz a mulher preparar um convite em 3 dias. Ela ficou louca comigo, quase me matou, mas deu tudo certo. E ele nervoso, por que você vai trocar esse convite? Não tem necessidade de fazer isso. Mas troquei o convite com 3 dias antes. Ele tá calmo, super calmo, pra ele tudo vai dar certo, pra ele qualquer coisa tá bom. Isso que me irrita, porque ele não dá opinião em nada, tudo tá bom. Todo mundo comenta, não tem como. Família, amigos, tipo, Júlia, pelo amor de Deus, a Andressa tá muito chata. E eu falo, não, gente, é o momento mais importante da vida dela.
Então a gente tem que ficar calma por ela, porque ela não fica calma, mas a gente tenta dar aquela força, mas está complicado. O casamento em si, a festa, são apenas algumas horas. Então viver isso de uma forma mais tranquila, aprender a relaxar, sair, né, para ver um filme, falar de outras coisas, se permitir isso, né, do que ficar 24 horas falando do casamento. Vai casar e ainda não contratou a empresa para gravar o seu casamento? Então não perca tempo. A Invicta é referência em produção e gravação de casamentos. Entre em contato e peça já o seu orçamento. Invicta Vídeo, a sua melhor imagem. Vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí porque no próximo bloco vamos comparar um casamento de 30 anos atrás com os casamentos dos dias atuais. Eu volto já. Na década de 80, 90, as festas de casamento eram realizadas em clubes ou mesmo em casa, com o buffet formado por doces simples, salgados, cerveja e refrigerante. Na decoração, o bolo em cima de uma mesa, uma toalha simples e às vezes flores. A intensidade do sonho de 34 anos atrás era a mesma, vamos dizer 30 não, vamos dizer de 20 anos atrás, era a mesma da de hoje, que era o que tinha para você consumir, entendeu? Então, por isso que mas é muito diferente, porém, eu imagino por esse ângulo, eu prefiro ver por esse ângulo. Eu fiz tudo assim, conforme era feito na época, né? Casei de vestido de noiva, né? Na igreja, com flores, né? Contratei a pessoa para decorar a igreja, teve um bolo, né? Os docinhos. Não tinha nada em Vitória no gênero, né? Os casamentos, quando aconteciam, eram nos clubes, né? Que era no Clube Vitória, no Praia Tênis Clube, de Saldanha da Gama. Mas muita coisa mudou. Hoje em dia, a organização de um matrimônio requer muitos detalhes. Mesas de doces bem decoradas, pista de dança, bandas, presente para convidados e muitos outros mimos que recheiam os sonhos de quem vai subir ao altar. Hoje, como é que se diz, o custo é muito mais alto, porque, vamos dizer, uma decoração, hoje ela tem milhões de elementos e antigamente era limitado. Antigamente, ou tinha um conjunto, né, banda era até bem restrito, as bandas eram menores, ou um DJ. Hoje tem a banda e tem o DJ. O que as noivas sonhavam naquela época, imagina só, eram exatamente as coisas que existiam no mercado. Então, cada uma dentro dos seus sonhos, dentro das suas possibilidades, elas realizavam os sonhos. Então, ficava lindo, maravilhoso, inesquecíveis, com superprodução, tudo dentro do que existia na época. A indústria do casamento cresceu e isso significa a criação de serviços cada vez mais especializados, como fotografia e filmagem. O Espírito Santo se destaca nesses cenários de casamentos, já que ocupa o 3º lugar no ranking nacional. É muito diversificado, tem, como eu digo outro, tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Na semana passada você conheceu a noiva Karine, uma mulher sensual, super animada e, segundo ela, bem decidida. Vestindo sonhos. Oferecimento Zarex. Eu sou muito prática, muito direta. Eu já tenho ideia do que eu não quero, então vai ser fácil de encontrar o que eu quero, eu acho, né? Mas eu sinto isso, espero que seja assim.
alguns, mas esse vestido eu achei ele... Eu gostei da renda dele, eu gostei do acabamento dele, do formato que deu no corpo, eu gostei muito, assim. E mesmo sendo algo que o pessoal já usa, por exemplo, Tomara que Caia, mas eu gostei, eu achei jovial, assim. Teve alguns que eu gostei de um decote ou de um detalhe, mas não era muito eu, assim. Então, quando eu coloquei esse, eu falei, opa, eu acho que tem mais minha cara. Eu escolhi, achei lindo, tá maravilhoso. Mas ainda no meu coração existe uma pontinha de dúvida, assim. Mas eu gostei desse, eu gostei. É um vestido branco, tomara que caia, uma renda também belíssima, né? Justo ao corpo, combina perfeitamente também com o horário dela e com o estilo dela também, né? Ela queria muito, a princípio, um decote nas costas, mas encantou ela a forma que ele vestiu. Valorizou cintura, quadril. Muito parecido com ela, cada um mais bonito que o outro. E realmente foi muito difícil a gente tomar uma decisão, só que Karine é muito prática. E quando ela colocou na cabeça dela, é aquele, foi aquele. Eu acho que ela não vai mudar de ideia não, porque Karine é muito decidida e vai ser aquele mesmo. É esse que eu vou ver no dia do casamento. Eu não vou optar pelo véu mesmo, porque não é muito minha cara e a gente vai estar de frente pra praia. Tem a questão de ser um lugar mais despojado, mais extrovertido, então não vou usar véu. Então os dois vestidos couberam direitinho. Você acabei de falar os dois vestidos, tá vendo? No fundo eu acho que eu não tô decidida não sei. Mas eu gostei do que escolhi. Eu tenho certeza que ela vai trocar de vestido. Porque pelo comportamento dela, pelo olhar dela, o vestido dela mesmo é o outro. Ela está escolhendo esse mais por uma questão do preço, porém o valor atrás do vestido é bem maior. Eu tenho certeza que ela vai repensar e vai voltar a trocar. Tenho quase certeza que ela volta. Mas são lindos, hein? Pelo amor de Deus. Os dois são impecáveis, né? A renda, assim. Participar, contar sua história ou mandar uma sugestão de pauta, acesse facebook.com/bemcasar. Que peninha, o Bem Casar de hoje vai chegando ao fim. Eu agradeço por sua companhia. Te lembro que o programa é inédito todo sábado às 9h45 da manhã, com reprise na sexta-feira, 1h30 da tarde. Um beijo grande e até a próxima semana. Tchau, tchau. Won't you be my, won't you be my, won't you be my Valentine? Because I adore you, I'd give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kinda get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings for you.